porque nós estamos na linha com uma das autoras do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, a advogada, professora de Direito Penal da Universidade de São Paulo, doutora Janaína Pascoal. Boa tarde, doutora. Boa tarde, uma honra falar com vocês, apesar do dia triste, né, para o país. Exatamente. Bom, doutora, a senhora lá em 2015, na companhia de dois grandes juristas, doutor Hélio Bicudo, doutor Miguel Reale Júnior, ingressou com um pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que culminou exatamente com o afastamento da presidente, o segundo impeachment da história brasileira. Agora não seria o momento de entrar com um novo pedido, doutora? Olha, eu acho de verdade que, como isso tudo está no bojo de uma investigação na Procuradoria-Geral da República, que o mais célere, na hipótese do presidente não renunciar, porque eu entendo que seria o gesto mais nobre que ele poderia fazer, a situação mais célere seria o Procurador-Geral da República pegar esse material todo, que está na mão dele, a gente não sabe a dimensão, pode ser que haja muito mais do que foi divulgado, e oferecer denúncia em face do presidente por crime comum diante do Supremo Tribunal Federal, tá? Porque a Constituição Federal, ela desenha dois cenários, da prática de crime de responsabilidade e da prática de crime comum. Se isso tudo que está sendo veiculado pela imprensa for corroborado pelo material que está na PGR, e eu infelizmente acredito que sim, porque senão alguma autoridade já teria desmentido, nós estamos, pelo menos em tese, diante de um crime de responsabilidade, tá? No mínimo quebra de decoro, que é caso de impeachment, e diante de um crime comum, no mínimo corrupção, tá? Porque eu acho que tem sinais de peculato, mas assim, pelo menos a corrupção está presente nesses diálogos que estão sendo aí divulgados na imprensa. Como as provas todas estão na mão da Procuradoria-Geral da República e há uma situação praticamente clara de crime comum, é muito mais prático para a Procuradoria-Geral da República ir pelo caminho do crime comum, tá entendendo? Porque oferecendo a denúncia, aí tem que ter uma autorização do Congresso, que eu imagino que com esse clima consiga-se rapidamente, tá? Tem gente dizendo que não, imagina, o Congresso não vai peitar o povo desse jeito. E o Supremo afasta o presidente da República, tá? Isso se ele não renunciar, porque me parece que o mais adequado é ele colocar a mão na consciência e entender que ele teve a chance de se mostrar um estadista, né? E fez o que fez. Então não dá, é insustentável. É insustentável, eu falo isso com tristeza como brasileira. Pois é, doutora, a senhora, claro, a senhora é uma jurista, a senhora foi uma das que elaborou o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, mas a senhora várias vezes, inclusive quando o julgamento da presidente Dilma estava em vias de ser concluído, a senhora se colocava também como uma cidadã que estava querendo mudanças no Brasil. Como é que a senhora se sente nesse momento, doutora? Veja, é um choque, entendeu? Porque você para pensar, né? Como o presidente da República leva para dentro do Jaburu um empresário envolvido na Lava Jato e na carne fraca, porque depois ontem eu fiquei pensando, eu lembrei, ele tinha acabado de ser envolvido na carne fraca. Ele leva o homem para dentro do Jaburu para ter uma conversa dessa natureza, né? Como o senador da República, no meio das investigações, respondendo a 5 inquéritos na Lava Jato, pede dinheiro para o empresário enrolado em 2 operações para pagar o advogado. Uhum. Percebe que isso aí é sinal da certeza da impunidade? Uhum. Eu senti ontem, quando eu recebi a notícia, foi um choque muito grande, algumas rádios ligaram imediatamente. Eu até falei isso. Eu senti a mesma dor de quando aquele áudio da Dilma com o Lula foi divulgado, lembra? Sim. A Dilma falando, se precisar, para ele apresentar o termo de posse, ou seja, se a polícia te parar, se você for preso, diz que você é ministro. Você entende que é o crime organizado dentro do poder? Uhum. É muito pesado, entendeu? Agora, infelizmente, é a nossa realidade. Nós temos 2 opções. Fingir que ela não está aí e nos acovardarmos, né? Ou enfrentar. Derrubamos uma, vamos derrubar esse outro, e se o próximo que subir aprontar, vai cair, entendeu? Uhum. É assim que tem que ser, não tem jeito. E esse povo tem que ser preso. Tem que ser preso Lula, tem que ser presa Dilma, tem que ser preso Aécio, tem que ser preso Temer. Porque eles, além dos crimes, eles traíram a nação. Sim.
Agora, doutora... Então, assim, não adianta. A gente vê que eles ficam em liberdade, eles ficam armando contra a gente. Sim. Agora, doutora, a Constituição prevê que, havendo a vacância do cargo de presidente da República e do cargo de vice-presidente da República, que o Congresso tem a missão, então, de convocar eleições que, como nós estamos a menos de 2 anos do fim desse período presidencial, seria uma eleição indireta, ou seja, realizada no próprio Congresso. No entanto, desde ontem, existe um movimento que parece estar ganhando apoio tanto na população quanto no próprio Congresso, quanto nas próprias forças políticas, de se apresentar uma PEC alterando a Constituição, portanto, para prever a convocação de uma eleição direta, por voto direto da população. Como é que a senhora vê esse movimento? Eu vejo com maus olhos, tá? Desde o começo do processo da presidente Dilma, eu venho insistindo que é muito importante que nós observemos a Constituição. A Constituição é uma segurança. Ela já nos ajudou na situação com Collor, ela já nos ajudou na situação com Dilma, ela vai nos ajudar agora. Eu acho que nesse momento de crise, abrir margem para reforma constitucional, para emenda constitucional, é um risco muito grande para a democracia. Aí eu sei que parece um contrassenso, porque é eleição direta. Desculpa. O que está escrito na Constituição? Vamos seguir a Constituição com muita visibilidade, muita transparência da imprensa, né, os órgãos competentes acompanhando. Vamos fazer essa transição para que em 2018 nós tenhamos um cenário um pouco mais limpo para que surjam candidatos com condições de concorrer. Porque hoje, veja bem, vai ter eleição direta. Quem vai ser candidato? Está todo mundo de alguma maneira envolvido, entende? Então nós precisamos até desse tempo para que essas investigações progridam, para que os ilícitos surjam. Quem poderia imaginar, no curso da Operação Lava Jato, atos como os que foram tornados públicos ontem? Quem poderia imaginar? Então, assim, fazer eleição direta agora e ainda fazendo uma mudança na Constituição às pressas é um risco para a democracia. Eu defendo a Constituição Federal. Doutora Janaína, boa tarde. Nós estamos aqui numa dupla de Pedro. Agora Tudo é Pedro bem? Tessin aqui. Eu, assim como você disse que está indignada e triste, eu também, depois de muito tempo, reflexão, hoje foi um dia que eu acordei muito triste, sem talvez saber o que fazer, o que pensar daquilo que de fato estamos vivendo. Algumas coisas que me preocupam e eu quero, você como jurista, com toda a sua trajetória, eu quero colocar para você e quero ouvi-la. Tá. Primeiro, durante décadas, pessoas que mentiram e sempre eram acusadas, acabavam escapando, sai dali, fala bonito, cria lei. Que consequências isso ainda terá no futuro da nação brasileira? A outra, eu não posso suportar mais como cidadão brasileiro de que muitas pessoas que entendem a área jurídica e são intelectuais lá, que na verdade é uma grande disputa também, descaradamente mentem na mídia dizendo que não, isso aí é uma mentira, não sei o quê, e acabam muitas vezes conseguindo absolver pessoas que fizeram tudo isso que nós estamos vendo hoje. De que forma você interpreta isso? Vamos por partes, né? Eu acho que uma coisa tem que ficar muito clara. Eu acho muito curioso o pessoal que defende, por exemplo, o PT, né, que é um pessoal muito aguerrido. Quando a delação é contra o PT, ela não vale. Quando é contra os outros, ela vale. Quando a gravação é contra o PT, é prova nula. Quando é contra os outros, aí a prova é válida. Então eu acho que a gente tem que, pelo amor de Deus, fazer um exercício de nacionalidade e patriotismo, né? Pôr a mão na consciência e reconhecer que a situação é séria e que não há, entendeu? Essa coisa de, olha, não, porque há os bons e os maus, a situação é grave. Ou as pessoas reconhecem isso, ou vão continuar. Você pega os grupos de WhatsApp, eu não estou nem olhando, primeiro que eu não estou tendo tempo, segundo que é nojento, entendeu? Ah, tá vendo? Olha aí o que tem a Gleisi. Ah, olha aí o que tem a Dilma. Olha aí o que tem a André, irmã do Aécio. Gente, para! Não tem inocente aí. Nós temos que fazer aplicar a lei. Então, essa é a primeira premissa. Segunda premissa, aquelas pessoas que estão contratadas como advogados dos investigados, dos acusados,
aqueles que são os advogados constituídos, tá? Não importa o crime que tenha sido praticado ou que está sendo imputado. Essas pessoas têm o dever de defender seus clientes. Então isso é uma coisa que é importante para uma democracia. Então a gente não pode exigir que o advogado de qualquer um dos investigados, não importa qual, que ele não faça o seu trabalho, né? Dentro da lei, né? Vamos lá, dentro da lei, nenhuma ilicitude, não pode destruir prova, não pode receber dinheiro de origem estranha, de conta de pessoas outras. Então tem um monte vamos dizer assim, pressupostos para o exercício correto da advocacia. Agora, defender os clientes é uma garantia para todo cidadão, né? Está previsto na Constituição Federal. Uma outra coisa são os discursos que eles vêm me irritando já há um bom tempo, abraçados por intelectuais, abraçados por acadêmicos, entendeu? Dentro das faculdades, que a maioria é petista, a maioria é esquerdista, e como agora o Estado, né, o aparato repressivo chegou nos amigos, aí o discurso mudou, entendeu? Então agora ninguém quer mais prisão, a prisão é um caminho desnecessário, basta devolver o dinheiro. Os discursos mais recentes do ministro Gilmar Mendes, corroborado pelo ministro Toffoli, pelo ministro Lewandowski, de que Eike Batista não gera risco para a sociedade, foi o Eike, foi o Dirceu e teve mais um que era operador, agora não estou me lembrando o nome. Então assim, com isso, eu não estou dizendo que as pessoas tenham que ser presas sem elementos, de que as pessoas não têm que ter defesa. Eu quero deixar isso muito claro, sabe? Que senão parece que a gente é um punitivista, né? Não tem alicerce na lei. Só que esses discursos muito bonitos, né, para a televisão, eles estão desconectados da nossa realidade. Infelizmente, nós estamos falando de crime organizado, né? De crime pesado. Nós estamos falando de uma mulher que foi presidente da República e que, junto com o seu ministro da Justiça, monitorava a PF para avisar o casal que estava para ser preso. Nós estamos falando do atual presidente da República, que recebeu um empresário dentro do palácio e passou para ele movimentações que ocorreriam no mercado financeiro antecipadamente, sem insider trade, isso é crime. Então, assim, ou as pessoas param com essa ladainha, que eu acho que é o que está incomodando o senhor e a mim também, ou o país vai pro buraco. É uma chance que nós estamos tendo. Não é estabelecer estado policialesco, não é admitir prova ilícita, não é admitir arbítrio, é o império da lei. Porque essas pessoas acostumaram que a lei não era para elas. Vejam que nós passamos hoje, um procurador da República, eu não me lembro agora o nome dele, ele foi no Congresso fazer um discurso para aprovar as 10 medidas contra a corrupção. Ele está preso, foi preso hoje. Ele estava infiltrado dentro da Lava Jato, passando informação para a JBS. Tem dimensão do que é isso? Quer dizer, a República da Cobra, como a senhora citou uma ocasião, ainda não acabou, doutora? Não acabou, não acabou. E se a gente não tiver alerta, e se a gente não tiver em cima, fiscalizando tudo, ela vai perseverar. Perfeito. Entendeu? Doutora Janaína Pascoal, professora de Direito da Universidade de São Paulo, uma das autoras do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, gentilmente conversou conosco. Doutora, muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço. Fiquem com Deus.